E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Por Onde Andas. Estou naquela série de contar algumas histórias que aconteceram na minha vida. No vídeo anterior, bom, eu não sei que história vocês já ouviram, porque eu não sei em que sequência eu vou colocar isso, mas assim, eu estou contando algumas histórias, né? E assim, a próxima história que eu vou contar para vocês é um pouco delicada. Por quê? Porque mexe com a minha vida bem pessoal. Eu nunca contei isso nem pra minha família. A minha família não me assiste mesmo. Ai, é um modo de dizer, né? Devo ter um ou outro que assiste o meu canal. Mas assim, é falando de sexualidade, tá bom? Então assim, eu nunca precisei contar pra ninguém que eu sou homossexual, que eu sou gay. Mas todo mundo sempre soube e ninguém nunca me perguntou. Então se você não me perguntou, eu nunca vou te falar. Tá bom? Mas assim, por que eu tô contando isso? Porque assim, nossa, quando eu falo 1900 alguma coisa, já sabe que é história antiga, né? Bom, em 1994, eu acho que já existia internet, já existia essas coisas de conexão, mas eu não tinha acesso a nada. Então assim, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Facebook, essas coisas, né? Não existia nem o Orkut ainda, né? Que já acabou. Bom, mas enfim, quando a gente queria fazer amizade com alguém de fora, a gente colocava um anúncio num jornal chamado Primeira Mão. Depois teve o jornal Segunda Mão. Quem lembra desse jornal Primeira Mão? Então tinha assim, você quer fazer amizade com pessoas fora do país? E eu sempre colocava, né? Eu comecei a fazer isso em 1985. 84, 85. Eu sempre fiz amizade com pessoas de fora, porque eu já falo inglês desde pequeno, aprendi sozinho e blá blá blá. E tanto que as minhas primeiras amizades foram na Nova Zelândia, várias garotas da Nova Zelândia chegava a ligar pra mim. Eu não tinha telefone em casa, mas tinha gente que tinha, né? Então era interurbano, eu pagava interurbano, nossa, uma coisa de louco. E toda semana eu ia na caixinha do correio para ver se tinha carta, eu colecionava selos, enfim, uma coisa assim. Mas em 1994 e 95, eu pus um anúncio. Em 94 eu pus um anúncio na Noruega. Aí um rapaz da Noruega me respondeu e até hoje nós somos amigos. Ele mora lá, eu já fui na casa dele, no Círculo Polar Ártico, já vou contar essa história também um outro dia. Ele já veio na minha casa. Foi uma amizade que dura até hoje, né? Mais de 20 anos. Mas essa história que eu vou contar agora, que mexe com a minha sexualidade, por que eu tô falando isso? Porque é a primeira vez que eu tô contando e eu não tô nem aí, ninguém paga minhas contas, né? Famosa frase pronta, né? Ninguém paga minhas contas, né? Bom, enfim. E eu coloquei um anúncio e o anúncio foi parar na Espanha. E um cara lá na Espanha respondeu. E nós ficamos nos conversando de 1995 até 2000. Olha quanto tempo faz, 25 anos atrás. E ele me mandava pilhas e pilhas de carta, pessoal. E eu adorava porque eu também gostava de colecionar selos. Eu sempre tive essa coisa de coleção, tudo eu colecionava. Minha casa era acumuladores, assim, de papel. Meu Deus, toda semana eu jogava papel fora. Mas enfim... E a gente se correspondia, né? Então naquela época não tinha câmera digital, se tinha eu não tinha acesso, né? E quando era para mandar uma foto, você tinha que tirar uma foto, mandar revelar e mandar a foto para a pessoa. Mandar nudes então, você tinha que tirar a foto assim e mandar revelar. E quando você ia buscar a revelação, você tampava o olho porque o cara da revelação falava assim, então, vamos ver se as suas fotos saíram boas. Aí você falava, não precisa ver não, que eu já sei como é que tá. A pessoa já tinha visto as suas fotos, ela só queria que você passasse a vergonha na frente dela. Eu fiz muito disso. Mas enfim, então assim, eu fiquei me correspondendo com esse cara, Juan, o nome dele, lá da Espanha, do sul da Espanha, de Cádiz, perto de Gibraltar, do Estreito de Gibraltar, Marbella, que é Marbella, né? Bom, enfim, ficamos nos conversando. E era conversa pra cá, conversa pra lá, conversa pra cá. Isso em cartas, escrever mesmo.
e ir pro correio e comprar selo e gastar dinheiro, esperar a carta vir uma semana depois, 10 dias depois, ir lá no correio, a carta não chegou. Enfim, uma vez nós nos falamos por telefone, aí eu paguei interurbano muito caro, e ele só falava espanhol, meu espanhol era um pouco precário, eu falava inglês, ele não falava inglês. Enfim, 5 anos de amizade. E no ano 2000, em janeiro de 2000, eu decidi que eu ia visitá-lo. Não em janeiro, eu ia visitá-lo até o final do ano de 2000. O que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro, entrei numa empresa aérea, foi a penúltima empresa aérea que eu entrei no aeroporto. Eu falei, agora eu vou viajar, eu vou para a Espanha até o final do ano. Então eu entrei em janeiro, em outubro eu fui para a Espanha. Então foram 10 meses trabalhando, economizando dinheiro. E eu falei para ele, eu vou para sua casa. Ele falou, pode vir, tranquilo. O que eu fiz? Quando chegou em outubro, eu tinha 3 malas prontas para viajar. E eu falei, eu preciso pelo menos de um desconto, né? Para conseguir voar, né? Aí fui procurar os meus amigos de empresas aéreas, ninguém queria me dar desconto. Eu consegui um amigo que me deixou entrar de graça no avião. Acreditem se quiser. Eu voei de São Paulo até Madrid de graça. Não paguei nem a taxa de embarque. Eu só entrei, sentei e voei. E ele ainda bloqueou 2 lugares. Eu fui sozinho nos 3 lugares. Foi muito tranquilo. Agradeço ele até hoje. Eu não posso falar o nome dele, nem a empresa aérea, porque senão eu posso comprometê-lo mesmo depois de 25 anos. Enfim, quando eu cheguei na Espanha, aí já era por minha conta. Eu cheguei em Madrid, já tinha voado 10 horas de voo, né? 10, 11 horas, eu nem lembro quantas horas de voo. Só que de Madrid até onde ele morava, que era Cádiz, que é no sul da Espanha, eu fui gastando quase todo o dinheiro que eu economizei. É tudo muito caro, né, gente? E tava entrando o euro. Não, tava o euro já? Não lembro. O euro ainda não tinha entrado. Ainda era o dinheiro deles, peso espanhol. Bom, mas enfim, tudo era caro. Aí, assim, de Madrid até Málaga, eu tinha que pegar um voo. Aí, de Madrid, já peguei uma conexão. Isso, imaginei eu com 3 malas. Eram 2 malas e uma mochila grande. Eu fui até Málaga. Só que de Málaga para o outro lugar, eu cheguei e já tinha acabado. Não era voo, era ônibus. Eu dormi no aeroporto. Dormi com as malas, assim. Muito difícil, pessoal. Eu vejo essas pessoas hoje. Bom, eu tinha 30 anos, né? Quantos anos eu tinha? Em 2000? Eu tinha 32 anos. Eu tenho 52, faz 20 anos isso. Foi em 99? Não, foi em 2000? 2020, 20 anos. Eu tinha 32. Ainda tinha um pouco de garra. Hoje já não tenho mais, não. Eu não durmo em aeroporto, não faço mais nada disso. Dormir em albergue, não consigo mais. Já fiz muito. O que aconteceu? Então, mas assim, por que eu fui visitá-lo, né? Essa é a história, né? Porque nós decidimos nos casar. Por isso que eu tive que falar pra vocês, né? Então, assim, pra minha família, eu falei que eu ia trabalhar. No aeroporto, eu também disse que eu tinha conseguido um emprego e ia trabalhar na Espanha. Todo mundo acreditou, todo mundo comprou minha história. E falando, nossa, boa sorte, boa sorte. E eu só pensava em chegar lá e casar com o cara porque eu queria a cidadania espanhola. Eu tenho direito à cidadania italiana, mas ela tá de rosca. Faz 20 anos que eu estou na fila e nunca saiu essa cidadania. E nem vai. Bom, enfim. Cheguei em Málaga, dormi no aeroporto, né? E cheio de bala, né? Aí depois eu tive que comprar um bilhete de ônibus. De ônibus eu fui até Marbella. De Marbella eu fui até Torremolinos. Eu acho que isso não foi antes. Torremolinos, Marbella, Torremolinos, eu não lembro mais. Aí eu tive que dormir numa pousadinha, porque eu estava muito cansado. Aí eu consegui dormir. Eu já tenho insônia, mas aí eu consegui dormir. E eu tenho que contar para vocês assim, que eu tenho que dar uns flashbacks. Que quando eu fazia essa correspondência com o Juan durante 5 anos, e como era por carta e por foto,
Ele escrevia muito mal, assim, escrevia garranchos, né? Eu não conseguia entender direito muito o que ele escrevia. Ele só me mandou 2 fotos, e as 2 fotos ele estava com um óculos desse tamanho, preto, e de longe. A que ele estava mais perto, ele me lembrava o Cid Moreira, de óculos. E eu tinha um amigo na época que falava assim, nossa, ele é muito feio, Marcos, ele é muito velho pra você. Ele devia ser o quê? Uns 20 anos mais velho do que eu. Se eu tenho 52, ele deve ter 72. Não é velho, né? Só tô falando que ele era mais velho do que eu. E eu fui, ele falou, você vai mesmo? Eu falei, vou, porque eu tô decidido, eu quero morar na Espanha, quero morar na Europa, ele vai me dar a cidadania europeia, espanhola. Aí meu amigo ainda perguntou, o que te faria voltar e não casar com ele? Ah, só se ele tivesse uma doença terminal, assim, né, sem preconceito nenhum. Mas assim, foi o que eu falei na hora. Ah, se ele tivesse uma doença assim terminal, eu acho que eu não me casaria, porque eu não sei o que eu faria, não teria chão, né? Foi isso que eu respondi. Bom, enfim. Aí peguei esse ônibus, já estava lá em Marbella, né? Em Torremolinos. Ele tinha casa em Torremolinos e Cádiz, que são 2 lugares no sul da Espanha, que é Andaluzia, a parte sul da Espanha. Um lugar maravilhoso, mas eu nem prestei atenção. Bom, enfim, eu cheguei em Marbella, Cádiz, La Linea, que são os lugares que ele foi me falando para eu chegar. Então assim, eu andei de avião São Paulo, Madrid, 10, 11 horas de voo. Depois eu fiquei no aeroporto de Madrid, esqueci de falar também que eu dormi no aeroporto, porque o voo já não tinha mais. Aí depois de Madrid fui até Málaga de voo, depois eu fui de Málaga até essas cidades aí, eu fui de ônibus, fui trocando de ônibus, trocando até chegar lá. E onde ele morava era do lado do Estreito de Gibraltar, tinha aquele rochedo de Gibraltar que a gente só vê em filme. E 3 horas de barco você chegava em Marrocos, no Marrocos. Uma coisa deslumbrante. Mas assim, eu não prestava atenção nessas coisas porque eu estava nervoso. Quando o ônibus parou na rodoviária, o último ponto que ele falou que ia me buscar, eu vi todo mundo descendo, eu fiquei por último. E aí vi todo mundo se cumprimentando, né, as pessoas que foram buscar essas pessoas. E foi ficando uma pessoa lá fora, provavelmente estava esperando alguém, e esse alguém era eu, né? Eu falei assim, nossa, mas não pode ser o Juan. O Juan é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas eu só tinha visto 2 fotos, e as 2 fotos que eu vi dele não falava muito dele. E eu que estava na minha cabeça que eu tinha feito uma imagem dele. E era o Juan que estava lá. Pessoal, esse vídeo não é um vídeo de preconceito, ele só conta a minha história. Essa história só diz respeito a mim, só que eu quero dividir com vocês. Então assim, não me julguem, porque eu não julgo ninguém. Eu só estou contando o que aconteceu e eu era 20 anos mais jovem do que eu sou hoje. Então assim, quando eu olhei para ele não tinha uma perna. Aí vocês me perguntam, e o que tem ele não ter uma perna? Não tem nada demais, ele só não tem uma perna. O problema é que nós ficamos 5 anos conversando e ele nunca me disse que ele não tinha uma perna. Vocês gostariam de encontrar uma pessoa que mentisse? Então assim, o que ele me disse que ele tinha sofrido um acidente de carro, ele tinha dormido na direção e ele tinha acontecido esse acidente e ele tinha pinos na perna, pino de platina. Meu cunhado também tinha pinos na perna. Mas ele não tinha perna mesmo. Eu percebi que ele não tinha perna porque lá fora ele estava de short e eu vi a perna mecânica. Então aquele foi o primeiro baque. Até aí tudo bem, eu desci, eu falei, meu Deus. Eu perguntei pro motorista, eu não posso ficar aqui, você já dá a volta e voltar para a rodoviária? Olha a minha cabeça. Enfim, eu desci do ônibus. E ele veio e me abraçou, né? E ele tava com um óculos desse tamanho assim, pessoal. Igual esse cachorrinho aqui, só que esse cachorro, o óculos é pequenininho. Mas o óculos assim, ó. Sabe Bibi Ferreira? Que tampava aqui assim? Eu achei que ele é muito estranho, né? Então quando ele tirou os óculos, eu não sei se aqueles óculos eram de grau ou se era só de sol, né?
O olho dele era pequenininho assim, era bem pequenininho. Então assim, até aí tudo bem. Mas eu nunca tinha visto os olhos dele porque ele só me mandava foto de óculos, né, escuro. Mas o pior ainda está por vir. Não é pior, pessoal. São surpresas que foram me acontecendo. Quando ele sorriu para mim, os dentes dele, eu não sei se era só os de cima ou os de baixo, eu não sei. Todos eram de ouro. Não, ele tinha os dentes, mas eram todos de ouro. Sabe aquele filme do 007, o espião, que não sei o quê? O espião dos dentes de ouro, como é que é? Ah, eu não lembro. É que o homem tinha todos os dentes de aço. O espião dos dentes de aço, né? O dele era de ouro e ele tinha cheiro de ferrugem. Sabe quando você pega num ferro assim no portão, segura, você sente o cheiro depois da mão assim, e fica aquele cheiro de ferro, de ferrugem? Era o cheiro que vinha dele. Nossa, era a terceira surpresa, né? E não era uma surpresa muito boa. Aí eu fingi que eu tinha gostado, mas eu não tinha. Então eu confesso pra vocês que não bateu o santo. Uma porque ele tinha mentido em pontos que eram muito importantes, né? Mas ainda só pensava na cidadania. Que a gente ia casar e ia conseguir a cidadania europeia. Enfim, ele falou, posso te ajudar com as malas? Eu falei, não, não precisa, porque ele tava com uma bengala, a perna mecânica, como é que ele ia levar uma mala? Aí nós fomos de táxi até a casa dele. Eu não consegui prestar atenção no caminho, mas eu vi que tinha o rochedo de Gibraltar bem ali. Quando chegou na casa, uma casa simples, mas uma casa decente, quando ele abriu a porta da casa, parece onde eu moro aqui. Vocês acham que aqui tá tudo bonitinho assim, né? Tá bonitinho. Só que eu tô com problema com o mofo. Só que eu tô controlando já. Lá na casa dele, quando ele abriu a porta, o mofo bateu assim na minha cara. Bem-vindo. A minha rinite na hora atacou, tampou meu nariz. O cheiro de mofo era muito forte. Uma casa boa, mas estava com cheiro de mofo, de casa trancada. Sabe casa de porão? Aí ele pediu para eu relaxar, para eu tomar um banho, que a gente ia sair para comer. Nós saímos para comer, chama tapas. Saímos tapas, né? Não, tapas são como se fossem empanadas, né? Tipo pastel de lá. E ele foi me mostrando os lugares, a gente comeu os tapas, aí nós voltamos para casa. Aí eu falei para ele que eu ia tomar um banho. E aí ele falou assim, então eu tô sem gás na minha casa. Eu falei, mas precisa de gás para tomar banho? Eu esqueci, né? Que chuveiro elétrico é só no Brasil. Lá é gás. E ele falou que estava sem gás. Aí o que ele fez? Ele esquentou 3 baldes d'água no fogão. E a banheira que eu ia tomar banho era na cozinha. Eu não tinha visto. Era uma banheira dentro da cozinha. Aí ele foi jogando água quente e falou assim, toma banho aqui enquanto eu vou tirar uma soneca, uma siesta. Ele foi dormir, ele roncava alto. Vocês devem estar rindo, ou vocês estão me odiando por esse vídeo, ou vocês estão rindo muito. O objetivo era fazer vocês rir, tá bom? E eu tô confessando uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, então é um privilégio. Pra quem gosta de mim, pra quem não gosta também agora já me tem na mão, né? Bom, enfim, aí a minha mala tava com aquele plástico que a gente embala no aeroporto e eu só rasguei um pedacinho assim, não sei como se eu pus uma faca ali, eu abri o zíper, eu peguei uma cueca e fechei o resto. Eu não desembalei minha mala, só queria uma cueca nova. A roupa eu ia usar aquela mesma, que eu já tava 2 dias usando. Não tô nem aí. Na Europa ninguém toma banho mesmo, né? Não falam? Troquei a cueca, aí ele acordou, ele falou, tomou banho? Eu falei, tomou. E ele me falava assim, me carinho, me carinho, me carinho, me carinho. Aquela palavra foi entrando no meu ouvido e foi me deixando com nervoso. Porque ele gostou de mim logo de cara, e eu não gostei dele. Só que nós tínhamos 5 anos de amizade, eu não podia fazer nada, meu Deus. Aí deu um estalo assim na minha mente, eu já conheci o amigo lá da Noruega. 1 ano antes. A gente já era amigo 1 ano ou 2 antes. Aí eu falei assim, eu preciso ir telefonar para minha família falar que eu cheguei. Porque eu vi que ele não tinha telefone em casa. Ele falou, não, eu vou com você até um orelhão. Não tinha orelhão, mas falou no orelhão para vocês entenderem.
uma cabine telefônica. Ele falou, eu vou com você. Eu falei, não, eu vi onde é a cabine, eu vou lá sozinho. Aí ele me deixou ir sozinho. Quando eu cheguei lá, eu liguei, não liguei para minha família. E eu não tinha moedas. O que eu fiz? Lá você põe um cartão de crédito direto no telefone. E você diz para onde você quer. O único telefone que vinha na minha cabeça era o do meu amigo. Eu tinha o número anotado, né, lógico. E eu liguei para ele, na Noruega. Contei essa história que eu estou contando para vocês. Eu contei em 1 minuto para ele. Ele disse assim, Marcos, saia daí agora. Leave the house immediately. Leave him behind. Deixa ele para trás e vem para cá. Então ele falou assim, sai daí agora. Vai até Madrid. De Madrid você vem até aqui. Só que vocês ouviram que não é fácil, né? Chegar de um lugar para o outro, demora. Então imagina eu fazendo o caminho inverso. Só que eu tinha que contar isso para o Juan. Quando eu cheguei, o Juan estava na porta e eu falei assim, olha, eu liguei para minha mãe, para meus pais, mentira. E eu decidi morar em Madrid, eu não quero morar aqui com você. Aí ele falou, não pode, isso não está acontecendo. Mas ele falava em espanhol. No, que passa? No. Aí ele falou que eu tinha outro. Falou, você ligou para o seu amante. E ele quase acertou, né? Ele falava assim, tu tienes outro, e está me passando para trás, né? Como se fosse, tu tienes outro, meu carinho. E eu falei, não, eu liguei para minha mãe e para meu pai e eu tô indo para Madrid. Ele falou, mas é um absurdo o que você está falando, você acabou de chegar. Pessoal, para resumir, porque esse vídeo já ficou longo demais, e vai ter parte 2, parte 3, parte 4. A amizade de 5 anos durou 5 horas. Todo esse trâmite que eu falei para vocês, de encontrar até chegar e comer, voltar e tomar banho, durou 5 horas. Dali mesmo eu falei assim, você me ajuda a pegar minhas malas e levar até um táxi. Ele pegou as malas, me ajudou a entrar no táxi. E falou assim, eu não estou, no lo entiendo, tu tienes outro. Aí eu falei assim, se eu tivesse outro, eu não teria nem vindo aqui te ver, eu já ficaria em Madrid, eu não gastaria meu tempo e meu dinheiro, e muito menos, né, o seu, né, para não te... Ele falou, então não estou entendendo nada. Eu falei, não, eu preciso morar sozinho primeiro. Ele falou, mas o que você vai fazer em Madrid? Você está muito longe, você vai gastar dinheiro. E eu só pensava em sumir dali. Aí já comprei a passagem mesmo, já fui embora. Louca essa história, né, pessoal? Muito louca. E eu só pensava no meu amigo que eu tinha deixado no Brasil, que falava assim, Marcos, você é muito louco. O que você vai fazer em Madrid? O que pode fazer você voltar para o Brasil? Então, vocês querem saber o final dessa história? Vocês querem ouvir o restante? Eu preciso que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no meu canal. E eu quero os comentários, tá bom? Eu vou contar no próximo vídeo o restante da história. Até mais. Ficaram curiosos, né?